Seja bem-vindo a esse bate-papo. Nos próximos minutos você vai descobrir como acabar com o pesadelo das entradas de uma vez por todas e alcançar um resultado de excelência, com as melhores técnicas no transplante de cabelo e as novas descobertas da ciência que poucos médicos no Brasil sabem e utilizam. Além disso, nós vamos te mostrar a verdade sobre o transplante capilar e como ele pode transformar tua vida. Eu estou aqui com a doutora Eduarda, minha colega lá na Clínica Pierezan. É um prazer, Duda, dividir Prazer todos os imenso. dias de trabalho contigo e esse bate-papo também. Prazer é todo meu. Essa não vai ser uma live de dicas ou truques, é uma conversa direta, de médicos para paciente, com alguém que entende o que você está passando. E eu entendo, porque eu passei, por isso já estive no seu lugar. E antes de me tornar especialista em transplante de cabelo, eu também enfrentava o impacto da calvície no meu dia a dia. Então agora eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Muitos de vocês não sabem, mas eu sou o Dr. Júlio Pierezan, fundador da Clínica Pierezan, e antes de ser especialista, eu também era calvo. E eu sentia como se o pesadelo das entradas estivesse roubando a minha confiança, impactando o meu trabalho, os meus relacionamentos e até mesmo as coisas mais simples aí da vida, como tirar uma foto e ir para a praia, era um momento de dificuldade. Eu lembro como eu me sentia frustrado na hora de ter que me arrumar para sair. E por mais que eu colocasse a melhor roupa que eu tinha no guarda-roupa, eu tinha que pentear o cabelo de uma forma que escondesse as minhas entradas. E no final, quando eu olhava ali para o espelho, me sentia mais velho do que realmente eu sou. Mas a minha vida mudou quando eu decidi enfrentar esse problema de frente e realizar o transplante de cabelo. Essa transformação ela me motivou tanto que 2 meses depois da cirurgia eu fui para fora do país para aprender as técnicas mais avançadas de transplante capilar, que poucos médicos no Brasil hoje conhecem e realizam. Eu fundei depois disso a Clínica Pierezan, que hoje é a referência em transplante capilar aqui em São Paulo, e por que não no Brasil e no mundo, porque afinal a gente atende paciente que vem de diversos países para operar aqui com a gente, como eh, Canadá, México, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Portugal, Espanha, França, Marrocos, uma lista grande. Então, pela minha jornada de transformação ser muito parecida com a que eu acredito que você busca, hoje eu estou aqui para bater esse papo contigo. Eu quero te revelar pontos muito importantes sobre o transplante de cabelo e que pouquíssimos médicos falam, mas aqui na Pierezan nós prezamos pela transparência e pelo compromisso com seu resultado de excelência. E é importante você entender que nem sempre a melhor técnica para o teu caso é aquela que o seu amigo já fez, porque afinal cada caso é um caso, né, Duda? E existem técnicas muito mais avançadas hoje em dia, mas que poucas pessoas aqui hoje no Brasil realizam, por serem mais caras para os médicos, para a clínica, depender de uma equipe maior e de um treinamento maior também. Mas eu acredito que se a gente está falando de um procedimento cirúrgico que vai, e eu sei te falar isso com propriedade, mudar a sua imagem e principalmente a percepção com que as pessoas têm de você, então esse procedimento ele precisa sim utilizar a melhor técnica para entregar o melhor resultado. Você concorda? Se você concorda, escreve ali embaixo, concordo, doutor. Por isso fica aqui até o final, porque o que você vai aprender aqui pode ser decisivo para a tua transformação. Agora que você conhece um pouco da minha história, você sabe que eu sei exatamente como você se sente. Talvez você evite fotos, prefira usar o boné, ou até tenha medo de falar em público porque acha que todos estão reparando somente aqui na tua calvície. Passei por isso. E realmente, se você olhar no gráfico aqui do lado, essas são as principais dores que meus pacientes relatam quando eles chegam aqui na minha clínica. Evitar tirar fotos, sentir que a sua imagem não reflete com a sua essência, perceber que a calvície impacta a sua credibilidade no trabalho e nas relações. E quarto aí, como eu te falei, eu entendo porque eu também me senti assim e isso pode ser frustrante. No meu caso, eu já optei logo pelo transplante, mas pode ser que você até tenha tentado outras soluções, como o uso das próteses, né, das perucas, o pó preenchedor ou vitaminas que prometem milagres, mas na verdade é que nenhuma dessas soluções vai resolver de fato o problema de forma definitiva. A boa notícia é que existe uma solução.
Se prepara e fica aqui até o final que eu vou tirar todas as tuas dúvidas e te revelar tudo o que você precisa saber para ter um resultado de excelência. Vamos lá? Bom, antes da gente começar a tirar todas essas dúvidas, é importante você saber que aqui na Clínica Pierezan, tanto eu quanto a doutora Eduarda, nós já transformamos a vida de mais de 1.800 homens com resultados de excelência, que é o principal. Só o ano passado, em 2024, foram 362 cirurgias realizadas. E isso só é possível porque utilizamos um método exclusivo que eu criei, fui aperfeiçoando ao longo do tempo e a Duda também utiliza nas cirurgias dela. Esse método ele tem três pilares principais e eu vou falar um por um. Pilar 1 é o planejamento clínico cirúrgico personalizado. O que pouca gente sabe e quase ninguém fala é que o transplante capilar não começa no dia da cirurgia. Um dos maiores erros que nós vemos no mercado é o paciente chegar para operar sem sequer conhecer quem vai realizar o procedimento. Em muitas clínicas, você só vê o médico no dia da cirurgia. E na maioria das vezes, a marcação da hairline é feita por enfermeiros ou por residentes. Isso é um problema muito sério. Apenas 1 centímetro a mais ou a menos nesse desenho da hairline, na implantação dos fios, pode transmitir uma imagem completamente diferente daquela que você deseja. A posição errada pode comprometer sua naturalidade, afetar sua harmonia facial e até envelhecer seu rosto antes do tempo. Foi exatamente ao perceber esse gap, no mercado que nós criamos o primeiro pilar do nosso método, o planejamento clínico cirúrgico personalizado. Aqui na Pierezan, cada paciente que chega no consultório passa por um estudo anatômico detalhado antes da cirurgia. A gente não segue o molde genérico, afinal, não é uma receita de bolo para todo mundo. Cada rosto, afinal, tem proporção única e nós levamos isso em consideração para analisar, primeiro, as proporções faciais e a musculatura, a estrutura óssea e a linha frontal ideal. Também o formato da hairline que melhor se encaixa para o perfil de cada paciente. E também não para por aí. Diferente de muitas clínicas que realizam transplante em couro cabeludo inflamado, o que pode levar ali à perda dos fios transplantados, isso tem uma doença, o líquen plano pilar. Nós realizamos aqui na clínica alguns exames clínicos antes da cirurgia, que é para garantir que o teu couro cabeludo esteja 100% saudável para receber os novos fios. Se houver qualquer inflamação, a gente trata antes de operar e não faz a cirurgia em um couro cabeludo inflamado. E, inclusive, doutor, essa é a diferença de um transplante capilar de excelência. Aqui, cada detalhe é planejado para garantir que o paciente envelheça, com uma hairline condizente com a sua idade, que essa evolução ocorra da melhor forma ao longo dos anos. Isso é importante, né, Duda, a gente falar. O homem, conforme ele envelhece, a altura da testa fica maior e o desenho da hairline também fica um desenho de entradas. Então a gente não quer pegar um homem hoje dos 30, fazer um desenho de hairline como se ele tivesse nos 14 anos de idade, porque ele vai chegar nos 45, 50, 60 anos com desenho de 14. Isso vai tirar todo o aspecto da naturalidade. Exatamente. Então, naturalidade não é só a gente escolher os melhores fios e fazer irregularidades, mas pensar num desenho natural para o homem dessa idade e daqui 15 anos também, que é altura de entrada e altura da testa maior e um pouquinho de entrada também. E isso nos leva ao segundo pilar, que é a tecnologia de precisão da Pierezan. A tecnologia utilizada no transplante capilar faz toda a diferença no seu resultado. E foi exatamente ao estudar as melhores práticas internacionais que identificamos outro problema recorrente aqui no Brasil: a falta de personalização da cirurgia. Muitas clínicas utilizam técnicas ultrapassadas ou padronizadas, sem levar em consideração a estrutura capilar do paciente. Isso pode comprometer o encaixe dos fios e gerar um efeito artificial ou de baixa densidade. Por isso, na Pierezan, a gente desenvolveu um método de precisão que personaliza cada detalhe da cirurgia e garantindo assim um resultado natural e harmonioso. Primeiro deles, as lâminas, elas são feitas sob medidas aqui na clínica e elas são adaptadas de acordo com a espessura do fio de cada paciente. Isso evita cicatrizes maiores, melhora também a cicatrização e garante uma integração perfeita dos novos cabelos. A técnica no shaving é uma técnica nova que a gente utiliza aqui na clínica e ela é ideal para quem quer realizar o transplante sem raspar nada do cabelo, nem região doadora, nem região receptora. Isso preserva a aparência durante todo o processo e o paciente pode retornar mais rápido às suas atividades.
DHI Implanter, que é o método que a gente utiliza aqui para implantar cada folículo retirado no couro cabeludo. Essa técnica ela permite um controle mais preciso da direção e da angulação dos fios, o que garante, junto com uma incisão menor, um encaixe mais natural. Além do mais, usando o implanter, a gente não manipula a raiz, né, do fio do cabelo, a gente só manipula a parte lá de cima dele, e é na raiz do fio que a gente sabe que tem as células tronco, que é o que faz crescer um tecido novo. Então, como o implanter não tem essa manipulação lá na raiz, somente lá na parte superior, isso garante com que esse fio ele venha de uma forma muito mais natural e com menor trauma também. E as terapias regenerativas pré-cirurgia, que elas aceleram a cicatrização, diminui o processo inflamatório, diminui o eflúvio telógeno, né, Duda, que é aqueles fios que caem naturalmente por uma ação da cirurgia, e ela vai fortalecer os folículos transplantados também e garantir assim um crescimento capilar mais rápido e saudável. E é esse nível de cuidado, né, doutor, e precisão que faz com que pacientes de todo o Brasil e até do exterior venham até a Perezan em busca de resultados naturais e de alta densidade. E essa é a diferença entre um transplante comum e um transplante de excelência. E é muito engraçado, né, Duda? Porque quando a gente começou a fazer transplante, a gente tinha aquele medo de fazer um desenho de entrada e as pessoas não gostarem. E hoje os pacientes procuram a gente aqui na clínica, vendo os resultados, né? E principalmente com essa questão da naturalidade, que não é só a técnica, mas é que nem a gente falou antes, a escolha da hairline e tudo mais. Planejamento, né? E isso é aliado quando a gente usa todas essas tecnologias, né? Usar uma lâmina menor, fazer a terapia regenerativa. Eu esqueci de falar, mas o uso de aparelhos mais modernos para retirada do fio, isso traumatiza menos o folículo também, que é o Mamba que a gente utiliza na clínica. O Mamba ele é uma tecnologia que ela, na maneira de extração, ela extrai o fio de uma maneira muito mais natural, diminuindo a transecção da raiz do fio, ou seja, o corte da raiz do fio. Então a gente consegue ter, numa mesma quantidade de folículos retirados, uma quantidade maior de fios que a gente tem menos perda. Para título de entendimento, a maioria das clínicas utiliza um aparelho que custa R$ 500 aí para fazer a extração, e ele gira o punch, como que a gente pode descrever? Ele é um ele é um cilindro oco, né, que tem 0,7 milímetros de diâmetro, então ele fica girando de uma maneira contínua, isso acaba entrando, cortando e transeccionando, cortando a raiz do fio. Faz um trauma maior Trauma também, né? maior, né, recupera sangramento maior, tudo mais. O Mamba, ele tem uma tecnologia que as pessoas não sabem disso, né, afinal não é do mundo delas, que a gente consegue configurar um pequeno corte no início da pele e quando ele aprofunda, ele vai vibrando, então ele vai separando o tecido e não cortando. Então isso diminui o sangramento, né? Sim, Melhora aí a recuperação e garante com que a gente tenha uma perda menor de de fios, fios. a raiz do fio cortado. E agora vem para o terceiro pilar, que é o programa guiado de evolução capilar. Se você acha aí que o transplante de cabelo ele termina no dia da cirurgia, eu preciso te contar algo que ninguém fala. O sucesso do seu resultado, ele vai depender muito do acompanhamento pós-operatório. Esse é um dos maiores problemas do mercado hoje. O que a gente vê é que muitas clínicas elas realizam a cirurgia e depois simplesmente deixam o paciente sem suporte nenhum. Faz a cirurgia, só vai voltar daqui a um ano com fotos de acompanhamento. Nenhum acompanhamento, sem orientação e sem os cuidados necessários para garantir que os fios implantados eles se desenvolvam da melhor forma. Eu costumo dizer que mais importante, ou pelo menos tão importante quanto a cirurgia, é o pós-operatório que esse paciente vai ter, o suporte que ele vai ter. Você pode não saber, mas o fio que a gente coloca em você no dia da cirurgia, ele vai crescer por uns 20 dias e vai cair, e vai começar a crescer lá pelo quarto mês. Então, né, Duda, o que a gente vê são muitos pacientes que ficam ansiosos pelo crescimento, desacreditados no processo do transplante capilar. Isso gera uma ansiedade, acaba trazendo até uma questão psicológica para esse paciente. Então, a gente entende o quão importante é esse amparo, não só psicológico, mas de manter o paciente próximo da clínica, próximo da nossa equipe que a gente tem, que faz todo esse cuidado pós-operatório, para trazer uma tranquilidade para ele e, com certeza, a gente sabe que o nosso estado mental de tranquilidade favorece uma recuperação mais rápida também. E foi por isso, né, doutor, ao perceber essa falha no pós-operatório, que nós criamos o programa Guiado de Evolução Capilar. É um acompanhamento exclusivo que dura 12 meses após a cirurgia. Nesse tempo,
durante esse período, né, nossa equipe multidisciplinar acompanha sua evolução de perto. Você terá suporte contínuo com os médicos, enfermeiros e com a nossa concierge, que estarão disponíveis todo o tempo para esclarecer qualquer dúvida e garantir que cada etapa do seu processo seja um sucesso. A cada 2 meses, nós realizamos sessões de tratamentos clínicos personalizados que aceleram a recuperação, fortalecem os fios implantados e otimizam o crescimento capilar também. E esses retornos, né, Duda, como você falou aqui, eles são importantes não só para a gente fazer esses procedimentos no couro cabeludo, mas também para manter esse paciente próximo da gente. A gente, com frequência, consegue observar algum paciente que pode evoluir para algum quadro de inflamação desse couro cabeludo, ou exacerba a dermatite seborreica que ele tem também, a caspa, isso pode impactar. Então, esses retornos a cada 2 meses, ele é muito mais para a gente acolher esse paciente e tá acompanhando eles também para evitar com que hã, qualquer pedra aí que possa aparecer, possa dificultar o transplante capilar, o resultado, e não só a cirurgia, mas como a gente falou antes, às vezes até o psicológico desse paciente também. Suporte emocional, né? Exato. E é por isso que a gente costuma dizer para os pacientes na cirurgia que aqui na clínica a gente não faz transplante só para vender cirurgia ou para encher a agenda de cirurgia. Mas aqui a gente tem uma missão, afinal eu passei por isso também, eu senti essa dor, que é entregar transformação real para esse paciente. E é para isso que o cuidado com o resultado contínuo vai muito além do dia da cirurgia. É todo esse cuidado que a gente já está falando até agora aqui. Veja aqui ao lado alguns exemplos de pacientes que passaram por essa transformação. Cada um deles enfrentavam desafios como os seus, e hoje eles vivem com confiança e sem medo em encarar o mundo. Mas aí você está até agora aqui na live e você deve estar pensando: será que o transplante capilar é para mim? Será que eu devo realizar essa cirurgia? Várias dúvidas surgem, né? Então, será que é uma cirurgia que dói? Eu vou poder voltar ao trabalho logo? Como que vão ficar as minhas férias com a minha família? Eu vou poder voltar a malhar logo? Calma, eu sei que todas essas perguntas vão passar pela sua cabeça e eu vou esclarecer cada uma delas agora. Após mais dessas de 1.800 cirurgias que a gente já fez aqui na clínica, né, Duda, a gente conseguiu coletar as principais dúvidas que os pacientes têm sobre o transplante capilar e hoje o que a gente quer é desconstruir todos aqueles mitos que acabam deixando o paciente com medo e com muito mais insegurança sobre a cirurgia. E para responder, então, aqui essas perguntas, eu e a Duda, a gente está aqui, que a Duda ela trabalha comigo já há uns 4 anos, né, Duda? Que, na minha opinião, é uma das melhores médicas que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Então a gente vai ter uma conversa bem esclarecedora aqui com vocês, dessas perguntas e dúvidas que os pacientes têm. Bom, Duda, então vamos lá. Primeira pergunta vai para ti. A cirurgia do transplante capilar é dolorida? O paciente tem dor? Então, antes de mais nada, aqui na clínica nós possuímos, né, uma estrutura com equiparação hospitalar. E isso nos permite realizar uma sedação não profunda antes do procedimento. Essa sedação, né, doutor, ela é leve, então o paciente dorme, mas a qualquer momento a gente consegue acordá-lo. E daí, nesse momento, a gente realiza a anestesia local, que é o período que alguns pacientes podem sentir um pouquinho de dor, uma picadinha ou outra, mas é muito rápido e o paciente acaba não tendo lembrança dessa dor. Essa sedação, eu costumo falar que é uma sedação que deixa o paciente superficial. Então o paciente vai estar dormindo, mas se a gente precisar acordar ele, não precisa de medicamento. A gente movimenta o paciente, ele desperta. Então, ele dorme 98% do tempo, o que traz uma segurança, né? Que a gente não realiza uma cirurgia se esse paciente não estiver com segurança para essa cirurgia. E a segurança fala também da sedação. É a gente fazer uma sedação que o paciente durma, mas que ela seja segura a ponto de não ter uma depressão respiratória, né? E aí mesmo, né, a gente tem a clínica, ela é fiscalizada, ela é autorizada tanto pela Vigilância Sanitária quanto pelo Conselho Regional de Medicina a poder fazer a cirurgia em âmbito ambulatorial e não hospitalar. Então, para isso, existem alguns pré-requisitos, né? Seja um vínculo com uma ambulância UTI, seja o carrinho de parada, seja todos os medicamentos em dia, e são
mecanismos de segurança que a gente tem, mas que nunca foram utilizados, a gente nem quer que utilize também. E a equipe toda treinada, né, Bem lembrado. para dar todo o suporte também, caso seja necessário. O ACLS, né, que é aquele treinamento americano para algum evento cardíaco que possa acontecer. Lembrando, das mais de 1.800 cirurgias, nunca tivemos nenhum evento. E a gente se especializa e investe justamente para não ter nada. E outra dúvida que é muito frequente também é se o fio que é implantado, ele é permanente ou ele tem o risco de cair. Sabe, Duda, que as pessoas elas têm uma percepção que queda de cabelo é tudo a mesma coisa, né? Caiu fio é tudo igual. Mas existe uma diferença muito grande entre um fio cair e um fio afinar. Primeiro que na grande maioria das vezes, né, nem sempre, que leva o homem à calvície é a alopecia androgenética, que é uma condição, não é uma doença, então ela não tem cura. É uma condição genética que não leva à queda do fio, mas um processo lento e crônico de afinamento. Então o fio que é grosso, conforme ele vai tendo ciclo capilar e sendo agredido pelo hormônio da calvície, o DHT, ele vai ficando cada vez mais fino até ele não nascer mais, até ele atrofiar. E quando a gente retira um fio da região da dor, que é lateral e atrás, afinal a gente escolhe dessa região porque é uma região que os fios desse local eles não têm os receptores para o hormônio da calvície, né? Aqueles bracinhos que pega o hormônio da calvície e faz afinar o cabelo. Então, por mais que você transplanta ele para uma região onde havia uma sensibilidade, ele não vai adquirir isso. Então, ele é um fio que ele nunca vai afinar. Ele nunca vai sofrer o processo de miniaturização, ele nunca vai levar aquela estágio de calvície que o paciente tinha quando ele fez a cirurgia, se for por uma alopecia androgenética. Agora, o fio transplantado, e a gente pode falar tanto cabeça, fio de barba, tórax, ele se comporta como qualquer fio do corpo, que tem um ciclo capilar, um ciclo de crescimento, um Queda. platô e queda. Então ele é um fio que ele vai crescer, então ele é um fio que ele vai crescer e vai cair, vai crescer e vai cair como qualquer fio normal de cabelo. Então isso é importante também esclarecido para ti que está assistindo, para os pacientes, que ele é um fio que ele se comporta como qualquer um e ele vai cair, porque afinal ele é um fio do nosso corpo. Mas uma coisa é garantida, ele nunca vai afinar, que foi o que provavelmente levou ao paciente a esse quadro de calvície. Ele vai cair e vai voltar a crescer normalmente. É uma queda transitória, né? Ele cai, não Exato, é é. definitiva. Bom, Duda, a gente sabe que existem diversas técnicas para implantar cabelo. A gente utiliza algumas aqui na clínica, umas sim, outras não. E eu queria que tu explicasse para quem está assistindo a gente qual que é a principal diferença aí entre a técnica FUE e a FUT. Por que que a gente utiliza uma e não utiliza a outra? Tá. Hoje em dia, né, o que nós utilizamos aqui na clínica é a técnica FUE, FUE, né, que a gente fala, que é a técnica com a extração de cada unidade folicular. Essa técnica, ela é mais avançada, né, e nós utilizamos dela porque não deixa cicatrizes no paciente, o trauma ali na área doadora é muito menor e também torna o procedimento menos invasivo. Então, é retirada cada unidade folicular da área doadora, né, folículo por folículo, e daí nós vamos implantar esses folículos na área receptora. A técnica mais antiga que nós não utilizamos aqui na clínica, mas nós vemos aí no mercado é a FUT, F-U-T. Essa técnica, ela caiu em desuso, né? Porque é retirada uma área, né, um fuso do couro cabeludo do paciente, é tirado um pedaço ali, falando mais popularmente, e daí desse pedaço são separadas as unidades foliculares para fazer a implantação na área receptora. Essa técnica, ela deixa uma cicatriz extensa no couro cabeludo e um pós-operatório muito mais doloroso, né, e implica um pouco mais de repouso também. Afinal, tem que dar ponto, né, no couro cabeludo desse paciente. A FUE, como você bem falou, os furos que a gente faz, eles são cada vez menores. E eu acho que isso é uma diferenciação também de cada clínica, de cada médico. Você pode pensar, mas ah, vamos pegar um professor de matemática. A matéria é a mesma, mas o jeito que um professor ensina e que o outro ensina vai ser completamente diferente. E isso a gente traz para o transplante de cabelo também. A lapidação que cada clínica vai fazendo na sua técnica é o que define se vai ser uma entrega de melhor ou menor qualidade para a gente falar os resultados de excelência, né? Então, o material que a gente utiliza para retirada desses fios na FUE
é o punch, que é esse cilindro oco. Tem clínicas que utilizam de 1,1 milímetro de diâmetro, a gente utiliza de 0,7, 0,65. Então a gente consegue fazer uma área muito menor, né, de manipulação, de extração de tecido, Cicatrizes menores cicatriza também, né? mais rápida, e aí a gente consegue ter cicatrizes imperceptíveis, né? Diferente daquela técnica FUT que fica um corte maior, ou até da técnica FUE mais antiga, que a gente via aqueles punches de 4 milímetros que ficava aqueles buracos aí no couro cabeludo. São coisas que a gente não tem mais hoje, né? E outra coisa também que é muito importante a gente falar é que, além da técnica, como o doutor falou, tem também todos os materiais que são utilizados, os equipamentos, né? Na clínica a gente utiliza o Mamba que faz essa extração de forma muito menos agressiva, que evita também ali transecção do folículo ou a perda, né, desses folículos, né? A gente não quer tirar fio ali e perder esses fios, não conseguir implantá-los depois. O Mamba a gente já falou anteriormente aqui É. sobre ele, né? Mas ele tem uma tecnologia que ele permite, inclusive, a gente fazer aquela técnica de long hair, né? Que é retirada dos pelos compridos também, quando quer pensa em fazer um transplante de sobrancelha, tudo mais. Então é isso. FUE pensa que é a mesma coisa, mas cada refinamento, cada clínica vai trazendo uma particularidade que vai diferenciando uma clínica às vezes que cobra um valor muito baixo para aquela um valor mediano para aquele valor mais alto também. Afinal, é isso que vai trazendo um resultado cada vez mais de excelência, Esse né? refinamento vai impactar diretamente no resultado final, né? E aí a gente tem mais algumas técnicas, né? Que a técnica no shaving, que é a técnica que para mim é a minha querida, que é a que eu mais gosto de estar fazendo na clínica. A técnica no shaving, o nome é em inglês, é sem raspagem. No shaving é sem raspagem. Então a gente entendia que os pacientes sentiam algum grau de desconforto por ter que raspar todo o couro cabeludo para fazer o transplante de cabelo. Então, muitos executivos que trabalham com a figura, com a imagem, deixavam de fazer a cirurgia ou tinham que esperar um período de férias para fazer o transplante capilar. Então, foi nessa dor que a gente foi especializando, adquirindo material, treinamento de equipe e tudo mais, para a gente conseguir fazer essa técnica na clínica. Então, a gente reserva essa técnica para cirurgias com calvícies menores, então grau 2, grau 3, porque o tempo de cirurgia ou o Prolongado, né? tempo por extração de cada folículo é um pouquinho maior, então a gente reserva em cirurgias menores, calvícies menores, para a gente conseguir ter uma entrega muito boa e num tempo de cirúrgico bom também. Então o no shaving ele veio exatamente para isso, para a gente ofertar para esse paciente que estava desconfortável, trazer para ele uma cirurgia com que ele consiga voltar rápido ao trabalho e que ninguém vai ver que ele fez uma cirurgia também, afinal você não raspa nada, nem em região doadora. E aí, por último, Duda, a gente utiliza também aqui a técnica do body hair transplant, né? Que é aquela extração de pelos corporais que a gente usa para complementar aquela cirurgia em que o paciente tem uma região doadora do couro cabeludo mais escassa ou insuficiente, e a gente utiliza pelos dessas regiões para fazer a implantação no couro cabeludo em cima. E aí os pacientes têm uma dúvida, ué, mas esse cabelo, me ajuda aqui a responder, Duda, ele vai nascer como um fio de cabelo ou como o fio de barba ou do tórax que ele saiu? Então, o fio ele vai manter as características dele. Então, assim, ele vai crescer como ele era no lugar de origem, né? Seja do tórax, seja da barba. Por isso que nós não podemos realizar uma cirurgia, um transplante capilar, somente com fios corporais, né? Só com body hair. A gente coloca esses fios ali no meio, entre outros fios que já são nativos da cabeça mesmo, para dar um pouquinho de volume. É, uma naturalidade também e tudo Exato. mais, né? Essa é uma técnica que cada vez mais ou cada vez menos a gente tem usado, porque eu acho que a prática, ela, não vou dizer trazendo a perfeição, mas a gente consegue hoje uma extração de folículos, uma quantidade muito maior que antes a gente não conseguia, justamente por utilizar punts menores, utilizar a tecnologia de extração. Então, cada vez mais a gente tem visto que a extração dos fios do couro cabeludo já é o suficiente para a gente conseguir uma ampla cobertura. E esses pelos corporais, quando a gente coloca, eles ficam diferente. Então, há algum certo desconforto em relação à naturalidade aí.
E ainda nesse tema, é muito comum também os pacientes perguntarem, né, quantos folículos são necessários para cobrir uma área calva, doutor? Essa é uma pergunta muito genérica, porque afinal cada paciente tem um grau de calvície e às vezes o mesmo grau de calvície o paciente tem proporções cranianas diferentes, né? Alguns têm, por exemplo, a região do meio mais menorzinha, outros elas têm mais larga. Então é muito difícil a gente dizer quanto precisa para uma calvície extensa, para uma calvície grau 2. Até porque a gente precisa avaliar antes de tudo a região doadora desse paciente. Se ele tem uma oferta de fios de folículos, né, para serem retirados. Então vai alguns fatores aí. Primeiro, o quanto que ele tem de região receptora, o quanto precisa colocar, quanto ele tem para tirar, e aí depois vem a parte do médico, da equipe cirúrgica, de ter a habilidade de tirar esses folículos também, você não transeccionar. E aí entra as tecnologias que a gente falou. Então é uma pergunta muito genérica. E que por isso que a gente fala, cada caso é um caso, não é uma receita de bolo para todo mundo. Então cada caso precisa ser visto de uma maneira muito individualizada. Nós já tivemos casos que já foram retirados mais de 8.000 folículos com 8.300 o é, recorde, se eu não me engano. Mas aí a gente pega uma calvície extensa, né? São essas as particularidades. E uma região doadora excelente. E que não é visto na grande maioria das vezes, infelizmente, né? Mas quando a infelizmente. gente pega uma calvície extensa com uma região doadora incrível, consegue resultados fenomenais assim também, né? Em média, na clínica, a gente chega diariamente a 6.000, 6.500 folículos. Transplante de barba, a gente passa disso, 7.300 folículos para fazer aquela barba cheia, volumosa, né? O que muitas vezes totaliza mais de 10.000 fios, né? É. O folículo é a unidade que pode ter um, dois ou três fios. E daí, quando a gente fala em número de unidades foliculares, a gente mais que dobra o número de fios aí, né? Isso depende muito, né, do paciente ter folículos com 2 e 3, e aí a extração, né, a habilidade de quem está extraindo, uma boa mão cirúrgica com tecnologia para isso, o mamba que a gente diz aí. E agora nós vamos para algumas dúvidas em relação ao pós-operatório. Os pacientes costumam perguntar quanto tempo demora para voltar às atividades normais, né? E isso vai depender muito do estilo, do ritmo de vida do paciente. Então, basicamente, para aqueles pacientes que trabalham em casa, que trabalham de home office, 3 dias já está pronto para voltar à ativa. Quando o paciente trabalha fora, né? Quando a gente opera na sexta-feira, normalmente na segunda-feira o paciente já está apto a retornar ao trabalho. E quando o paciente se expõe diretamente ao sol, uma exposição diária, né, o dia inteiro, daí sim nós recomendamos, né, aguardar pelo menos um mês para proteger a área que é operada. E se você está pensando que quer operar durante as férias, como que vai fazer, né, para aproveitar as férias com a família? Dá tranquilamente para operar. Normalmente, após 10 dias da cirurgia, o paciente já consegue usar boné, chapéu, já pode proteger a área aí que foi operada. Bom, Duda, também é importante falar que depois desses 10 dias, o paciente já pode voltar para a academia, né? Ele pode voltar a praticar algum esporte, corrida, a musculação. Existe alguns esportes que a gente ainda assim pede para segurar um pouquinho mais, como um esporte aquático, né, de piscina, tem que usar aquela Esportes. touca. Então, piscina, mar, sauna, ambientes mais úmidos, a gente pede ainda uns 30 dias. Mas, em geral, com 10 dias, o paciente já pode voltar aí à rotina normal, ainda que ele vá se expor, às vezes, num parque com o sol, ele pode já estar usando o boné para se proteger também. E a gente segura um pouquinho mais também para esportes que possam ter impacto, né? Que possam ter trauma, como beach tênis, futebol. Jiu-jitsu, né, que o pessoal pratica bastante também, esporte de impacto no chão. Bom, Duda, me ajuda nessa. É uma dúvida muito frequente também sobre o uso dos medicamentos, não só desses antibióticos, anti-inflamatórios que o paciente toma ali por 7 a 10 dias, mas depois disso. Eu vou precisar tomar remédio para o resto da vida para conter a minha calvície, mesmo já tendo operado? Então, nós dividimos o tratamento, né, medicamentoso em duas fases. A primeira fase é aquela logo depois do transplante, da cirurgia, que são os medicamentos referentes à cirurgia, antibióticos, anti-inflamatórios, né, remédios que vão ajudar ali na cicatrização, na perfusão do couro cabeludo. Então, esses medicamentos, eles são utilizados por 10 dias. E daí, depois desses 10 dias, a gente começa a segunda fase do tratamento, que é o tratamento a longo prazo, que é para fazer esses fios engrossarem, crescerem bem, né, eles se desenvolverem bem.
Então, são medicamentos que a princípio, né, a gente vai usar uma gama de medicamentos maior, com vitaminas, tudo que, na verdade, precisar o paciente. Por isso que a gente faz os exames também no pré-operatório, para avaliar tudo isso e fazer uma prescrição personalizada. E daí, normalmente, sim, esses remédios vão ser utilizados a longo prazo, né? Assim, por anos mesmo, até É, é, desculpa até te interromper, mas é o que a gente fala para os pacientes. A calvície, ela não é uma doença que ela tem cura. Ela é uma condição genética e que ela tem controle. E o único jeito de controlar a evolução da calvície é tomando medicamento, né, para diminuir esse hormônio da calvície. A gente tem a finasterida, dutasterida, outros fitoterápicos também. Então, esse tratamento que a gente associa junto à cirurgia, ele é muito mais para aqueles fios nativos do paciente do que também, né, para aquele fio que a gente implantou. Porque senão, se o paciente não seguir tomando o medicamento, o cabelo que a gente colocou, lembra que a gente falou que ele não vai miniaturizar, mas todos os fios nativos ele vai continuar afinando e o paciente tem que fazer uma outra cirurgia futuramente para complementar. Então essa é a importância de seguir tomando o medicamento a longo prazo, para se ou enquanto o paciente quer manter o controle da evolução da calvície. E aí na clínica, foi até bom ter lembrado disso, a gente tem utilizado o teste genético em alguns pacientes, né? O teste genético, a gente coleta a saliva desse paciente, ele é enviado para a Espanha e lá são avaliados 28 genes que são só ligados para a calvície. E é muito interessante porque vem um relatório dizendo quais esses genes estão alterados e quais os medicamentos seriam melhor para esse paciente com grau de porcentagem e eficácia. Então, entenda, você tem uma doença, uma condição genética que tem que controlar por anos aí, nada melhor do que saber com precisão o melhor medicamento que seria. Então isso acaba sendo, eu falo para os pacientes, é um investimento inteligente, você vai deixar de tomar algum medicamento que talvez não teria benefício para tomar o que mais eficaz seria. Então, né, Duda, toda essa conversa ela mostra o quanto que a gente tem essa preocupação com o paciente a longo prazo e não só imediatista, operar e mandar embora, mas justamente ter o planejamento, oferecer tecnologia, ter esse programa de acompanhamento, ter essa preocupação com o uso dos medicamentos também, que é isso com que vai fazer com que a gente consiga esses resultados de excelência e os pacientes nos procurem cada vez mais pelos resultados que a gente tem. resultados a longo prazo, inclusive, É. né? Agora imagine alcançar um resultado de excelência, se olhar no espelho e ver uma imagem que reflete quem você verdadeiramente é. Imagina entrar numa reunião, evento ou encontro com confiança e credibilidade. Essa é a transformação que eu e minha equipe podemos proporcionar aí para ti. E eu quero te dar um exemplo disso do Thales, que é o meu mentor e que lá em 2019 eu realizei uma cirurgia nele. O Thales, ele é uma pessoa que ele precisa estar no palco, mas ele fugia disso, ele procurava estar no backstage das palestras por causa da insegurança do transplante de cabelo. E quando a gente fez o transplante capilar, ele brilha hoje no palco, ele dá palestras para mais de 100 empreendedores, ele tem o programa dele online também, e é isso que o transplante faz, ele muda completamente a vida das pessoas. E é isso que a gente quer fazer por você. Então, se você está pronto para dar esse passo, aqui na clínica a gente oferece uma avaliação gratuita e personalizada, onde a gente vai avaliar as suas necessidades e criar aí um plano feito sob medida para você. Primeiro através do envio de fotos pelo WhatsApp e depois aqui na clínica também. Mas atenção que a nossa agenda ela é corrida, então o que, que eu sugiro? Que você clica agora no link que a minha equipe está enviando e agenda a tua avaliação com um dos nossos consultores. E está nas suas mãos agora tomar essa decisão e mudar a sua vida. Nós teremos o maior prazer em te atender e proporcionar essa mudança que você tanto procura.